Morumbi vai estar lotado para São Paulo e Flamengo. São Paulo vai receber o Flamengo ainda acreditando no título brasileiro, com esse elenco fortíssimo que tem. O São Paulo, como o Vamp disse ontem, precisa também focar no brasileiro, porque está a 4 pontos da zona do rebaixamento. Então, tudo indica que vai ser um jogaço com o Morumbi lotado mais uma vez, chamando atenção para a torcida do São Paulo, que vem lotando o Morumbi a cada partida, vem sendo inclusive muito elogiada pelo Rogério Ceni. Eu dou aqui meu boa tarde pro Mauro Betting, Velho Vamp, Vanderlei Nogueira, Mauro César Pereira, que hoje eu fiz um elogio pra ele, Vamp. Ele chegou no estúdio, eu falei, pô, que roupa maneira. Aí ele falou, não é nada Miguel, não é nada jabá, tudo comprado. Eu falei, não falei nada. Você é da organização de permuta, que a gente sabe. Eu não falei nada. Deixa eu só corrigir. O italiano permuta. 6 pontos, viu? São Paulo tá 6 pontos. 6 pontos? É, 6. Então, 6 pontos da zona de rebaixamento. O que foi que você quer falar? Seu sorrisinho. É uma questão apenas de informação. Se antecipar o lance, né? Então, muito boa tarde. Mauro César Pereira, já com seu belo visual que chegou hoje. Perfeitamente. Flamengo e São Paulo. O São Paulo, como diz o Vamp, provavelmente não pode poupar jogador esse Brasileirão. Já o Flamengo deve ir com um time misto, né, Mauro? Os dois vão, né? O São Paulo também vai. O São Paulo também vai? São Paulo vai. Assim, o São Paulo talvez misto porque faltam jogadores, né? Então não dá para colocar um time todo reserva. Vai priorizar o jogo contra o Ceará na semana que vem pela Copa Sul-Americana. E o Flamengo certamente com todo o time que jogou sábado passado no Rio contra o Atlético Goianiense. Deve ser exatamente aquela equipe, pelo menos a priori. Eu acho que isso torna assim, o jogo na situação muito parecida do que seriam os dois times titulares, né? Acho que o time reserva do Flamengo em relação ao time reserva de São Paulo está mais ou menos na mesma proporção que os dois times completos, né? O que acho que dá uma chance bem razoável do Flamengo conseguir uma vitória. O Flamengo, para brigar pelo título brasileiro, não para conquistar, para brigar pelo título, tem que vencer 14, 15 jogos dos 19 desse segundo turno. Vencer o primeiro e tem que vencer alguns jogos assim fora de casa, considerados difíceis ou improváveis, para poder brigar. Eu acho que passa por aí. Agora, o mais importante, né, o mais factível, melhor dizendo, é ficar no grupo ali dos 4 primeiros colocados. Já está em quinto, um ponto atrás do quarto. Então, eu acho que pode ser um turno assim, interessante para garantir vaga na Libertadores e brigar nos mata-mata, pelo menos. Mas com o turno inteiro pela frente, acho que tem a obrigação de tentar o máximo para se colocar na melhor posição possível no campeonato, independentemente da má campanha do primeiro turno, até pelos reforços que foram contratados, né, que elevaram aí o poderio do elenco. E também o fim daquela quantidade, pelo menos por enquanto, né, enorme de desfalques por contusão, né? Teve um momento com 8, 9, 10 jogadores machucados, aí tem convocação. Convocação vai ter adiante, mas lesões, você pode de repente ter uma quantidade menor. Hoje, lesionados, tem 2 jogadores, o Bruno Henrique e o Rodrigo Caio. O Bruno Henrique só joga no ano que vem, o Rodrigo Caio, bem, pode ser que jogue essa temporada ainda, imagino que sim, mas não se sabe exatamente quando. Vamp, os treinadores, eles têm que poupar nesse jogo, na sua opinião? Porque o Dorival, a gente vai falar já, o time reserva do Flamengo, cara, eu acho que disputaria ali o G4 do Brasileirão. Mas o São Paulo é uma situação mais delicada. O próprio Rogério cobra um elenco mais forte. Mas os dois, eles têm, sim, razão em colocar time misto para esse jogo? Boa tarde, obrigado, Mauro, professor Vanderlei. O São Paulo não pode se dar esse luxo, porque não tem também. Já não tem para escalar até às vezes o time titular, né? Imagina, você vai falar aí daqui a pouco, os reservas do Flamengo, ó, Vidal, Cebolinha, Então, ó, Hugo Neneca, Hugo no gol. Lateral direito, Mateuzinho. Varela, seleção uruguaia. Se não for o Mateuzinho. Zaga, E o Rodinei ainda. Quê? E o Rodinei também, como opção. Não, mas o Rodinei hoje é o titular. Não, eu sei, mas eu tô falando, uma dessa pode virar titular. Olha o nível de todo mundo, né? O Varela... Eu tô falando de 3 laterais agora. O Varela é o Pablo reserva. e Bruno, o Fabrício Bruno. Você tem Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas. Aí no meio, você escolhe quem que o Vidal vai barrar, João Gomes ou Thiago Maia. Aí você coloca João Gomes e ao lado dele o Pulgar. Você bota Pulgar e João Gomes. Vitor Hugo. Não, aí você coloca Vitor Hugo, Cebolinha... Marinho, é impressionante Lázaro. o time reserva do Flamengo. Todo mundo, quer dizer, muito forte. E o São Paulo, aí eu tava falando assim, quem será o time reserva do São Paulo? Igor Vinícius, quem na zaga? O Boleiro não tá machucado. O zagueiro então tá em falta. A lateral esquerda do Reinaldo, pra volante.
tem os estrangeiros ali, tem o uruguaio, tem o colombiano que tá machucado. Não dá pra... Mas o Morumbi vai estar lotado, né? A média de público dentro do Morumbi, a torcida do São Paulo tá sempre comparecendo. Quando eu falo que tem que olhar pra cima da tabela e pra baixo também, o São Paulo tá em 2 frentes, abriu 2 vantagens na Copa do Brasil, em relação ao América Mineiro de 1-0, e na Sul-Americana também gol de 1-0 do Ceará. E olhar a tabela no Campeonato Nacional. O Campeonato Nacional ali, o São Paulo tem 26 pontos, e o primeiro tem, que é o Avaí, tem 21, os demais tem 20 ali, né? Você colocaria o time misto se fosse o Rogério Ceni? Velho, eu olharia pra tabela do Brasileirão, viu? Porque o brasileiro te leva às outras competições e você precisa ajustar. Aí, se você perde do Flamengo, depois você tem uma sequência de jogos que tem Red Bull e tem Santos. É complicado, não é fácil. E tá funilando cada vez mais. Então vai. Botaria ou não o time misto? Eu, na hora. Cavalaria. Cavalaria total. Se fosse o Rogério Ceni. Total. Vai Calério, vai Luciano, vai todo mundo. Mauro Betti Aí e Vanderlei dorme Nogueira. e joga terça, meu. A gente estava falando aqui com o Vamp. O Oscar, muito próximo de acertar com o Flamengo. Olha isso. O time reserva do Flamengo, se tiver o Oscar, pode ser Hugo Souza, Varela, Fabrício Bruno, o Pablo e Ayrton Lucas. Aí você tem Pulgar e João Gomes ou Thiago Maia. Vidal não, que seria o titular. Aí você tem Vitor Hugo, Oscar, Marinho e Cebolinha. Olha isso, se o Oscar acertar, é esse. E mesmo se não o Oscar acertar, é um timaço, não tenha dúvida. Em qualidade e quantidade, como foi em 2020, o Flamengo está apelando no mercado, o que não significa dizer que vai repetir 2020, mas está jogando futebol muito próximo a 2019, até com mais consistência defensiva. Então o Flamengo pode até eventualmente colocar num jogo complicadíssimo no Morumbi uma equipe que não é a melhor, que ainda assim é um time para ganhar clássico, para ganhar tudo que vier disputar. Se vai ganhar, é outra história. Mas que está num viés de alta, que está jogando bem, que está legal, que o ambiente parece estar muito bom. Aliás, parece realmente... Parece não, é outra equipe. Mas parece outro elenco e outros jogadores. A mudança do Paulo Souza para o Dorival Júnior é um negócio impressionante, mal comparando o que aconteceu do Flamengo do Abel Braga para o Flamengo do Jorge Jesus em 2019. O que vai acontecer no final a gente não sabe, mas a gente sabe que esse time sabe muito, tem cada vez mais opções em qualidade e quantidade e pode mesclar a equipe que mantém o desempenho. No caso do São Paulo, não. Até porque, pensando nas Copas, a vantagem do São Paulo, além de jogar fora o jogo de volta, não é tão grande como a vantagem espetacular que o Flamengo conseguiu na Neoquímica Arena contra o Corinthians. Não é nenhum desprezo, é apenas uma constatação. O Flamengo vem de um 2-0 como visitante e o São Paulo de 1-0 como mandante. Então é muito mais complicado. Agora, pensando, se dá para pensar em planejar o restante da temporada, ainda me parece, até o final do ano, o São Paulo mais para Copas do que para Campeonato Brasileiro. Sim, G4 dá mais uma vez o São Paulo na Libertadores, mas eu acho o São Paulo plenamente factível ganhar mais as Copas do que mesmo uma posição melhor no Campeonato Brasileiro. Então eu pensaria muito nessas Copas e pensaria nesse caso dar uma mesclada. Ao mesmo tempo, mescla e pega um Flamengo embalado, seja qual for o time, leva uma paulada, claro que para o jogo de volta contra o Ceará pesa, mas eu acho que o Flamengo tem mais condição em tudo de poupar do que o São Paulo para esse jogo. Mas você não acha que tem o risco do rebaixamento também, de ficar perto da zona? Não. Para mim, o nenhum é um pouco forte, tá? Mas assim, brincando, falando sério, hoje quase todos os times estão a 4 pontos da zona do rebaixamento, até os líderes do brasileiro. É tudo muito enroscado e enrolado. Para mim só a Juventude que vai nessa lambada aí, o resto eu não sei quem vai cair. Tá bem assim mesmo. Olha, é claro que cada um com os seus problemas, né? O problema do Flamengo é muito menor do que o problema do São Paulo. E já foi dito aqui essa escalação, não sei qual será amanhã, mas deve ser exatamente o que todos vocês disseram, não é a grande força, digamos assim, do Flamengo, mas aquela que não é considerada a grande força do Flamengo é um forte time. Então ele tem condições. Seria até estranho se o Dorival Júnior não usasse o banco que ele tem, o elenco que ele tem. É óbvio, ele só vai fazer isso, pode colocar 11 diferentes em relação àqueles times que é considerado titular, porque ele tem realmente um elenco respeitável. A gente já teve exemplo na rodada passada, quando ele chamou no banco o Vidal e o Cebolinha. Peraí, né? Ó? Quer dizer, aí já tá apelando, acabou a brincadeira. Então é realmente diferente. No caso do São Paulo, agora virando a página e falando do São Paulo, eu queria lembrar que o São Paulo vai jogar só na quarta-feira às 19h15. Eu sou na linha do Vampeta. Tem que pôr todo mundo que o Rogério achar que é titular. Ah, mas ele pode chegar, alguns podem chegar desgastados. Meu amigo,
situação de momento. Eu preciso do melhor que eu tenho nos 2 jogos. Jogou amanhã e está sem condições. Aí o departamento de fisiologia vai decidir. Realmente ele gastou todo o oxigênio que tinha. Mas se não, tem que pôr o melhor que ele tem contra o Flamengo, que é uma chance importante que ele tem para equilibrar. O Flamengo é mais forte. O Flamengo vai jogar e ele sabe que tem status de ganhar na casa do adversário. Mesmo com o Morumbi empurrando o time do São Paulo. Então, eu quero deixar bem claro isso, eu acho que ele tem que pôr a principal força, tanto amanhã e, obviamente, no jogo da quarta-feira. Eu concordo com o Vanderlei, eu acho que pro Rogério Ceni é um suicídio você botar o time misto contra o Flamengo no Morumbi, porque o time misto do São Paulo é fraco, o time titular do São Paulo é um bom time, é o que a gente fala do elenco. Se o São Paulo for com o time misto contra o Flamengo misto, eu acho que o Flamengo é muito favorito. E falando nos treinadores, Mauro, a gente sempre compara, muita gente quando tem um grande clássico, os 2 treinadores. O Vamp, ele cansa de falar aqui que ele acha que o Rogério Ceni vai se tornar o melhor treinador brasileiro. O Dorival, o Bruno Prado tem uma teoria interessante, que ele ficou 1 ano sem emprego. Depois Ceará. E aí, de repente, ele cai no clube de maior investimento do futebol brasileiro. Se ele começa a ganhar título, pode até se falar no Dorival na seleção. É a teoria do Bruno Prado. Vai que ele ganha. Libertadores e Copa do Brasil. O Tite vai sair depois da Copa do Mundo. O Dorival, hoje, com esse trabalho que ele faz, ele pode ser colocado nesse patamar dos grandes treinadores brasileiros, que o Vamp coloca o Rogério Ceni, muitas vezes o Flávio Prado coloca o Fernando Diniz. Hoje, como comparar Rogério e Dorival? Quem que você acha que está à frente? Rogério, né? Rogério é muito mais jovem e tem títulos mais importantes. O Rogério foi campeão brasileiro. O Dorival tem uma possibilidade grande aí de conseguir fazer uma história. Eu acho que ele é um Dorival de expressão foi só a Copa do Brasil, né? Pelo Santos. Time do Neymar, né? E do Ganso, 2010. Eu acho que o Dorival é um bom técnico, é um técnico que tem montado nos últimos anos as suas equipes sempre preocupadas em ter a bola, em serem times ofensivos. Ele foge aí dessa vala comum dos técnicos retranqueiros aí do Brasil, aqueles que jogam por uma bola, que jogam muito mais preocupados em defender e anular o adversário do que em criar qualquer coisa, né? Ligação direta, chutão, esse jogo horroroso aí que o Brasil passou, o futebol brasileiro passou a abrigar e a ser muito elogiado pelos fãs dessa coisa medonha. Ele foge disso, ele já há algum tempo ele se destaca por tentar fazer trabalho diferente. Nem sempre tem material humano, nem sempre consegue, nem sempre ele é capaz. Dessa vez tem a oportunidade, mas eu acho que é muito cedo, né? Ele ainda não conquistou título nenhum, não chegou a nenhuma grande final, ele está há pouco tempo. Ele tem ótimas perspectivas, mas para isso ele precisa alcançar. O Rogério já foi campeão brasileiro com o Flamengo. Quer dizer, tem algumas taças aí que ele ganhou com o Flamengo também, Carioca, Supercopa, ganhou a segunda divisão lá com o Copa Ceará, do Nordeste, Copa do Nordeste, foi campeão Fortaleza, estadual. né? Então já tem um cartel de títulos proporcionalmente maior, né? Porque é um técnico de uma carreira bem mais curta, né? O Dorival deve ser o quê? Uns 15, 16 anos mais velho que o Rogério, por aí, uns 15 anos. Então, o Dorival já era técnico, o Rogério era goleiro. Né? Então, isso acho que... Auxiliar desde 2003, assumindo times importantes desde 2007. É muito mais tempo de carreira do Dorival Júnior. Então, eu imagino que agora pode o Dorival superar, porque hoje o Rogério tem um elenco... 11 anos mais velho que o Rogério. Então, o Rogério tem hoje aí um elenco que não dá a ele tantas possibilidades e ele pode fazer uma temporada espetacular se ele conseguir sucesso, mais ou menos na linha do que você falou aí. Mas isso não aconteceu ainda, né? Ainda não aconteceu. Ô, Vamp, tem isso, né? O Dorival faz um excelente trabalho. O Rogério faz um excelente trabalho no São Paulo e não vai ser cobrado por títulos. Já o Dorival vai. O Dorival pode fazer um trabalho excelente. Se ele não ganhar pelo menos um dos 3 títulos, Brasileiro, Copa do Brasil ou Libertadores, vai ser muito cobrado. O Rogério, ele vive uma situação até de menos pressão, na sua opinião? Ele é muito mais bancado porque o São Paulo não tem uma pressão grande por títulos e porque também ele não tem elenco. É o Rogério que como tem o Dorival. O São Paulo é pressionado por título, embora tenha ganhado, né, o que ganhou ano passado no Paulista. Mas não sei se a torcida do São Paulo cobra nesse momento títulos assim do Rogério. Do Rogério não, do Flamengo São Paulo Futebol Clube. Sim. Mas como foi eliminado, Dorival se cobra mais. Como a do Flamengo vai cobrar do Dorival. Mas se for eliminado da Copa do Brasil por América Mineiro ou na Sul-Americana pelo Ceará, claro que vai. Vem fumaça. Mas eu acho que você veja, eu acho que nesse momento os 2 técnicos são incaíveis. O Rogério
mesmo tropeçando, o time não prosperando, essa coisa. Claro, eu não estou falando de rebaixamento. É óbvio que eu não estou falando de rebaixamento. E não prosperando na competição que pode ganhar um dinheirão, que vai participar nesse jogo contra o Ceará. Enfim, numa classificação que ficará, como diz o Mauro Betting, na segunda página da classificação, por exemplo. Nem isso vai provocar uma mudança, porque o Rogério fez o time melhorar. Ele só não pode ser milagreiro, mas ele fez o time melhorar. E no caso do Dorival Júnior, ele tem um acordo com o Flamengo até final de 23, é isso, né? Final desse ano. Não, final desse ano. Não, final desse ano. Teria que renovar. Isso, final desse ano. Ele tem esse acordo. E ele, na minha opinião, será incaível até o Papai Noel, sem dúvida. Claro que se tiver título, aí é uma outra conversa que vai acontecer para frente. Mas ele também é outro que fez o time melhorar. Ele, primeiro, porque os caras sabem jogar bola. Depois, porque contou com o apoio do elenco, né? Com a boa vontade do elenco. Né? Nem passou perto a chamada Operação Padrão. Então, ele fez, comprovadamente, o Flamengo melhorar. Agora, se ele tropeçar, ainda assim vai continuar, na minha opinião, claro, técnico do Flamengo até o final do seu compromisso. Então, o fato dos dois serem incaíveis hoje pode dar um bom jogo mesmo amanhã. Ó, a gente tem um Flamengo que provavelmente, né, como disse o Mauro, vai ter a mesma escalação que teve contra o Atlético Goianiense. E que fez uma partidaça, principalmente o Vitor Hugo. Você vê que... O garoto Vitor Hugo. O moleque é bom demais. Não, sim. Você vê que o Dorival utiliza os jogadores reserva, entre aspas, no finalzinho do jogo do Corinthians. Ali quase nos acréscimos. Sim. Ele não tira os titulares. Já pensando em eles serem titulares contra o São Paulo. Porque, ó, o time que entrou em campo contra o Atlético Goianiense foi Santos, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas, Diego Ribas, Vidal e Vitor Hugo. Everton, Cebolinha, Lázaro e Marinho. É um time que jogou bem, muito bem, que empolgou o Maracanã. Um time leve. Lotado. Isso me impressionou, inclusive, 64 mil pessoas para assistirem Flamengo e Atlético Goianiense, que o adversário também faz diferença quando o torcedor vai para o estádio. E do outro lado, você tem o São Paulo, que com um time misto nunca mostrou um bom futebol, né, Vamp? Pode ser um time muito forte de um lado contra um time muito fraco do outro. Tem isso também. Você falou aí do público, né, do Maracanã. A torcida do São Paulo tá indo nos jogos também sem saber. Jogos excelentes do São Paulo. Não, ela vai, de novo vai lotar. Não, é isso que eu tô falando. Sem saber quem vai sair jogando tudo. O Rogério... Eu tenho certeza que o Rogério não vai meter o time misto. Olhando a tabela, como você falou, o jogo é quarta... Um misto mais encorpadinho? Quarta-noite. Tomate? Quarta-noite. Ele vai botar o que tem de melhor, viu? Eu acho que ele só não coloca se o cara não tiver condições. A fisiologia disser o seguinte, ó, se colocar, esse cara vai estourar. Você quer usar, usa, mas esse cara tem grande risco de estourar. Acho que ele não vai colocar. Mas se é cansadinho, eu acho que vai colocar todo mundo. Não, mas pode colocar todo mundo. Mas o Mauro também falou, tem a situação que ele acha que vai poupar. Eu não acho que o Rogério Ceni vai botar o time inteiro, o Mauro César. Eu não acho que o São Paulo vai botar o time inteiro titular, não. Porque ele tem aí alguns títulos que ele tá disputando. Talvez... Ninguém esperava do São Paulo ser campeão da Sul-Americana ou da Copa do Brasil. Talvez o professor tenha isso também, que a gente tá olhando só pra quarta, né? O São Paulo jogou na quinta. Então, eu tô olhando... É o descanso também. É o descanso de quinta pra sábado. Não é de... sábado pra quarta. Mas não é um momento emergencial? Então... Se o Caleri fizesse aquele pênalti, 2-0... Poderia ser outra história. Seria outra história. Provavelmente aí ele poderia colocar o time titular, sabendo que o jogo de volta contra o Ceará seria um pouco mais fácil, ou não? Tem isso tudo também, né? Vai ter uma oportunidade de botar o Galopo, que acabou de chegar, pra sair jogando. O Anderson lá, né? Como é o nome do menino lá? André Anderson. André Anderson, eu acho que já tá recuperado, tava lesionado. Ele vai contando com alguns reforços.